Dona Alzira senta-se na varanda da casa todas as tardes, sempre ao entardecer. Os olhos, que já perderam o brilho da juventude, agora só possuem uma única certeza. Ela está esperando o marido, seu Anselmo, que sumiu há exatos 20 anos. Para todos os vizinhos, a situação é um mistério que causa pena e incredulidade. Como pode uma senhora que já viveu tantas dificuldades manter viva uma esperança que parece tão absurda? Mas Dona Alzira ignora os sussurros e os olhares de compaixão. No fundo do coração, ela acredita que, a qualquer momento, seu Anselmo irá aparecer e ela estará ali, na varanda, com o mesmo sorriso de todos os dias. Os anos de espera fizeram da varanda seu mundo, um lugar onde ela se sente próxima dele, mesmo na ausência. Ela coloca uma cadeira para ele ao lado da sua e ali conversa com ele em silêncio. Lembra-se de detalhes como se fossem ontem: as mãos dele, o cheiro do seu perfume, o riso caloroso. Todos pensam que ela está perdendo a sanidade, mas ninguém entende o amor que unia os dois. Cada pôr do sol traz uma nova chance de vê-lo dobrar a esquina, de chapéu e camisa branca, com o jeito descontraído que ele sempre teve. Quando perguntam a ela por que acredita tanto, Dona Alzira responde com simplicidade: porque ele prometeu voltar. No fundo, ela lembra da última noite que passaram juntos antes dele desaparecer. Ele olhou fundo em seus olhos e sussurrou: se um dia eu tiver que ir, te prometo que volto, meu amor. Essas palavras foram a âncora de sua espera, o motivo de sua fidelidade. E mesmo que os anos passem, a promessa nunca esmaece. O amor que ela sente é um fogo que queima silencioso, mas constante, aquecendo seus dias solitários. Dona Alzira e seu Anselmo se conheceram ainda jovens, e foi amor à primeira vista. Ele era um homem simples, de sorriso fácil e sempre disposto a ajudar. Trabalhava como pedreiro, mas sonhava alto. Ela, costureira, via beleza na simplicidade. Desde o primeiro encontro, ela soube que ele seria o amor de sua vida. Construíram uma casa juntos, tijolo por tijolo, e formaram uma família que, embora pequena, era tudo o que ela precisava. Cada canto daquela casa guardava uma história deles, uma lembrança viva de um amor que resistia ao tempo. A vida nunca foi fácil, mas o amor deles fazia tudo valer a pena. Eram parceiros, cúmplices, e nunca existia um momento que não dividissem. À noite, conversavam por horas na varanda, olhando as estrelas e falando sobre os planos que tinham para o futuro. Ele sempre dizia: vou estar ao seu lado até o fim, minha Alzira. Mas um dia, tudo mudou. Anselmo saiu de casa para trabalhar e nunca mais voltou. A última lembrança que ela tem dele é aquele sorriso que ele deu ao se despedir na porta, prometendo que voltaria para o almoço. Os primeiros dias após o desaparecimento foram uma tortura. Dona Alzira saiu pela cidade, perguntou por todos os lugares, procurou até onde suas forças permitiram. Com o tempo, as pessoas começaram a murmurar que ele poderia ter abandonado ela. Mas ela nunca aceitou essa ideia. Anselmo nunca a deixaria sem um motivo, nunca partiria sem uma explicação. Então, decidiu esperar. Cada tarde, cada pôr do sol, ela estava lá, crente de que ele retornaria, mesmo sem ninguém mais acreditar. Com o passar dos anos, a história de Dona Alzira virou uma lenda triste na cidade. As crianças cochichavam ao vê-la na varanda, achando que ela estava louca. Os adultos olhavam com um misto de pena e impaciência, comentando que a pobre senhora vivia de ilusões. Muitas vezes, ouviu sussurros de que deveria aceitar a verdade, que seu marido já estava morto. Mas nada disso abria brechas em sua fé. Para ela, a espera era uma prova de amor, uma promessa que se recusava a romper, mesmo que todos dissessem o contrário. Algumas pessoas tentaram convencê-la a se mudar, a ir viver com parentes em outra cidade. Mas ela sempre recusava. E se ele voltar e eu não estiver aqui, dizia, como se a simples ideia de abandonar aquele lar fosse uma traição. Na varanda, ela sentia a presença dele, como se ele estivesse por perto. Ali, entre as paredes que construíram juntos, ela ainda sentia seu cheiro, ouvia seu riso, revivia suas lembranças. Era como se a casa guardasse a alma de Anselmo, e ela não queria perder isso. Certo dia, um jovem repórter ouviu a história e resolveu fazer uma reportagem sobre a viúva da varanda. Ele tentou entrevistá-la, curioso sobre como alguém podia esperar por tanto tempo. Ela aceitou, mas com uma condição, que ele jamais usasse a palavra viúva. Aos olhos dela, Anselmo ainda estava vivo, em algum lugar. A reportagem saiu em um jornal local, e logo mais pessoas souberam da história. Mas, ao contrário do que esperava,
Aquilo trouxe apenas mais julgamento e comentários maldosos. Numa dessas tardes, enquanto Dona Alzira estava sentada na varanda, viu algo que a fez estremecer. Ao longe, na estrada, uma figura com o mesmo porte físico de Anselmo caminhava lentamente. Ela levantou-se num pulo, o coração acelerado. Seria possível que finalmente ele estivesse voltando. Mas, ao se aproximar, percebeu que era um estranho. A decepção a deixou tão abatida que passou o resto da tarde em silêncio, refletindo. Mas, para sua surpresa, à noite, um envelope apareceu misteriosamente em sua porta. Dentro do envelope, havia uma foto antiga deles dois, junto com uma pequena flor seca, exatamente como ele costumava lhe dar. Dona Alzira sentiu o coração disparar. Era impossível. Aquela foto estava guardada dentro de um álbum em sua casa. Ninguém poderia ter colocado aquilo ali. Tentou raciocinar, buscar uma explicação, mas nada fazia sentido. A esperança reacendeu com força. Será que ele estava realmente tentando se comunicar com ela de alguma forma? Nas semanas que se seguiram, pequenos sinais começaram a aparecer. Um velho rádio que não funcionava há anos de repente tocou a música preferida deles. Uma xícara de café que ela deixará na cozinha apareceu na varanda, como se alguém a tivesse movido. Dona Alzira sentia que Anselmo estava próximo, talvez observando-a, tentando fazer algum contato. A presença dele era cada vez mais forte, mas ela temia que isso pudesse ser apenas sua mente, ansiosa e solitária, pregando-lhe uma peça. Alguns meses depois, um homem desconhecido chegou à cidade. Ele se dizia um pesquisador de histórias antigas e estava interessado na vida dos moradores. Visitou Dona Alzira, dizendo-se curioso sobre o seu passado e o desaparecimento de Anselmo. Ela, desconfiada, lhe ofereceu um café e ouviu suas perguntas, mas respondeu pouco. Algo na presença daquele homem a deixava inquieta. Era como se ele soubesse mais do que dizia, como se carregasse um segredo escondido no fundo dos olhos. O homem continuou a visitá-la nas semanas seguintes, sempre com perguntas discretas, mas que pareciam cavar fundo demais. Dona Alzira começou a notar que ele prestava atenção em detalhes que ninguém mais via. Uma velha foto, uma carta amarelada pelo tempo. Um dia, enquanto ele olhava uma fotografia de Anselmo, seu rosto endureceu, como se visse alguém que conhecia. Ao questioná-lo, ele desviou o olhar, dizendo que apenas se interessava por histórias de amores perdidos. Com o tempo, o estranho começou a revelar coisas sobre Anselmo que só alguém muito próximo saberia. Detalhes que nem mesmo os vizinhos conheciam. Dona Alzira começou a desconfiar de que aquele homem não era um simples pesquisador. Ele parecia saber demais, e sua presença se tornava cada vez mais constante, como se estivesse esperando o momento certo para revelar algo importante. O estranho continuava a visitar Dona Alzira, sempre trazendo algo que parecia intensificar suas lembranças e, ao mesmo tempo, uma desconfiança crescente. Ela começava a acreditar que ele tinha uma ligação mais profunda com Anselmo, mas não conseguia imaginar como. Um dia, ele trouxe uma caixa envelhecida e colocou-a sobre a mesa. Dentro, havia cartas antigas, todas escritas por Anselmo, endereçadas a ela, mas nunca entregues. As mãos de Dona Alzira tremiam ao pegar a primeira carta, que começava com uma frase de amor que ela nunca ouvirá. Ao ler as cartas, ela descobriu coisas sobre Anselmo que ele nunca tivera coragem de contar. As palavras confessavam que ele guardava um segredo sombrio, algo que ele sempre escondeu para protegê-la. Uma das cartas mencionava uma dívida que ele adquirira ao tentar salvar o negócio de um amigo próximo, que acabou o traindo. Anselmo, na época, fugiu com medo de represálias, jurando a si mesmo que um dia voltaria para corrigir tudo. A revelação destruiu Dona Alzira por dentro, pois ela nunca soubera do fardo que ele carregava. Sentindo-se dividida, Dona Alzira olhou para o estranho, buscando respostas. Como você conseguiu essas cartas? Ele baixou a cabeça e, com voz grave, confessou que era filho de um antigo amigo de Anselmo, aquele que o havia traído. Contou que passou anos procurando por Anselmo, tentando desfazer o erro do pai. Quando soube do desaparecimento dele, decidiu encontrar Alzira para devolver o que deveria ter sido dela. Ele acreditava que Anselmo havia sido forçado a fugir e que essas cartas eram um pedido de desculpas que ele nunca tivera a chance de fazer. As cartas reacenderam uma mistura dolorosa de esperança e sofrimento em Dona Alzira. Ela passou noites em claro, lendo e relendo cada palavra de Anselmo, tentando compreender o que ele teria sentido ao escrever aquelas linhas. A presença do estranho, agora revelado como Marcos, a fazia oscilar entre gratidão e desconfiança.
Ela sabia que ele também tinha uma dívida emocional a pagar, e embora estivesse com raiva do pai dele, percebeu que Marcos era sincero em seu desejo de ajudá-la a entender o passado. Marcos começou a visitar a casa todos os dias, trazendo pequenas lembranças e objetos que pertenciam a Anselmo. A cada item, ele contava uma história que ligava Anselmo ao pai dele e aquela dívida terrível. Dona Alzira sentia que, de alguma forma, estava conhecendo Anselmo de novo, mesmo após tantos anos de espera e dor. As memórias que antes eram turvas ganhavam novas cores, preenchendo o vazio que ele havia deixado. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia medo. E se tudo aquilo não passasse de uma ilusão, algo para acalmar sua dor sem trazer uma resposta concreta? Em uma tarde, ao ouvir uma história sobre um encontro que Anselmo tivera antes de desaparecer, algo despertou em Dona Alzira. Ela se lembrou de uma frase que ele sempre repetia: "Nunca é tarde para consertar o que está quebrado." Decidiu que precisava saber a verdade de uma vez por todas. Sentiu que, embora Marcos trouxesse conforto, ele também carregava algo que ainda não havia contado. A cada visita, a presença dele fazia crescer a sensação de que estava perto da verdade e, ao mesmo tempo, do fim de seu mistério. Determinada a encontrar as respostas que tanto buscará, Dona Alzira pediu que Marcos a acompanhasse em uma viagem à cidade vizinha, onde Anselmo tinha um último conhecido. Era um homem que Anselmo mencionava em algumas cartas, alguém que ele confiava plenamente. Com a ajuda de Marcos, Dona Alzira conseguiu localizar o Sr. Pedro, agora com quase 90 anos, mas ainda lúcido o suficiente para lembrar do velho amigo. Quando ele a viu, não conteve as lágrimas. "Você é a Alzira. Ele falava tanto de você." Sentados na sala humilde de Pedro, ela ouviu a história que parecia faltar para que tudo se encaixasse. Pedro revelou que, antes de desaparecer, Anselmo pedirá a ele para proteger Alzira, pois temia que o homem a quem devia dinheiro a procurasse. "Ele queria poupar você, Dona Alzira. Ele te amava tanto que preferiu sumir, carregar esse peso sozinho." As palavras ecoaram no coração dela, e ela sentiu que, por fim, compreendia as escolhas de Anselmo. Mas uma pergunta ainda permanecia: onde ele estava agora? Marcos, em silêncio, acompanhava a conversa, atento a cada detalhe. Ele parecia nervoso, como se carregasse algo a mais. Quando Pedro falou sobre um possível paradeiro de Anselmo, Marcos se ofereceu para investigar mais a fundo. Mas, naquele momento, Dona Alzira não se importava mais tanto com a localização exata. O que importava era saber que ele não havia escolhido abandoná-la. Sua espera, afinal, não fora em vão. Fora alimentada por uma verdade que ela nunca entenderá até agora. Alguns dias depois da visita a Pedro, Marcos apareceu na casa de Dona Alzira com uma expressão perturbada. Ele contou que encontrara um homem, na periferia de uma cidade distante, que poderia ser Anselmo. "Ele não é o mesmo de antes, Dona Alzira. O tempo o marcou de uma forma que eu não sei se ele está pronto para te ver." A notícia abalou Alzira profundamente. A imagem de Anselmo que ela mantinha em sua mente era de um homem vibrante, forte, mas o tempo poderia tê-lo transformado. Contra todas as recomendações de Marcos, ela insistiu em ir. Durante a viagem, cada lembrança, cada palavra escrita nas cartas e cada promessa de amor ecoavam em sua mente. Ela temia o que encontraria, mas a saudade e a esperança eram maiores. Ao chegar ao local, viu um homem de costas, sentado em uma cadeira, de aparência frágil. Ao se aproximar, percebeu que era mesmo Anselmo. Ele virou-se devagar e, ao vê-la, um brilho de reconhecimento surgiu em seus olhos cansados. "Alzira," ele sussurrou, a voz trêmula, cheia de emoção. Ela segurou a mão dele e, naquele instante, todos os anos de espera fizeram sentido. Anselmo pediu perdão, contando a ela que nunca quis partir, mas sentiu que era a única maneira de protegê-la. O reencontro foi como um sonho, um momento em que ambos puderam dizer as palavras que ficaram guardadas por 2 décadas. Porém, havia algo em seus olhos que ainda guardava um último segredo, algo que Alzira ainda não compreendia. No silêncio daquele reencontro, Anselmo pediu que Alzira se sentasse. Ele queria contar algo que jamais tivera coragem de dizer. Anselmo revelou que, anos atrás, fora diagnosticado com uma doença incurável e que, além da dívida, afastou-se para poupá-la de sua dor. Ele achava que seria melhor desaparecer, deixando-a com a esperança de que ele um dia voltaria, ao invés de vê-lo definhar. Esse foi o verdadeiro motivo de sua partida. Ele queria que ela o lembrasse como o homem forte e feliz que um dia fora. O coração de Alzira se partiu ao ouvir aquilo.
Toda a dor que ela sentiu durante a espera foi como uma chama que reacendeu, só que agora com uma tristeza diferente. Ela percebeu que ele havia sacrificado sua presença para manter viva uma imagem que, para ela, sempre fora perfeita. Ele não quis que ela sofresse ao vê-lo sucumbir à doença, e isso só fez aumentar ainda mais o amor e a admiração que ela sentia por ele. No entanto, ainda restava uma última pergunta. Anselmo, ao perceber a hesitação de Alzira, sussurrou que estava em paz agora, que sabia que ela o amava e que ele não precisaria mais se esconder. Alzira sorriu entre lágrimas e abraçou-o, sentindo que finalmente, após todos esses anos, havia encontrado a verdade que tanto procurava. A espera acabará e, de alguma forma, ela se sentia completa. Após o reencontro, Anselmo e Alzira passaram semanas juntos, revivendo os momentos que o tempo havia tirado deles. Ela o levou de volta para a pequena casa onde sempre esperara e, sentados na varanda, compartilhavam histórias como faziam no passado. Para ela, cada instante era precioso, pois sabia que o tempo ao lado dele era um presente, e não sabia quanto tempo ainda restava. No entanto, não se importava mais com o fim. O que importava era que estavam juntos de novo. Anselmo, embora fragilizado, prometeu a ela que ficaria até o último momento, cumprindo a promessa que um dia fizera. Ele a agradeceu por nunca desistir, por tê-lo esperado, mesmo quando tudo parecia perdido. Alzira, com o coração em paz, sentia que cada segundo ao lado dele compensava os anos de espera, e que, finalmente, eles podiam viver o amor que tanto desejavam. A dor se tornará uma memória distante, e agora eles tinham apenas o presente, juntos, como sempre sonharam. Um dia, ao amanhecer, Dona Alzira encontrou Anselmo dormindo em paz na varanda. Ele partirá serenamente, ao lado dela, como sempre prometeu. Ela chorou, mas sentiu-se em paz, pois sabia que ele, enfim, cumprirá sua promessa. Agora, ela guardava suas memórias, o amor que viveram e, principalmente, a certeza de que o esperaria por toda a eternidade, onde quer que ele estivesse. A varanda, que antes era lugar de saudade, agora era o símbolo de um amor que, mesmo após tanto tempo, permaneceu imortal.